Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? É com muita alegria que hoje iniciamos um novo projeto junto com o SES, um projeto que visa lhe preparar para advogar no Juizado Especial Criminal. Eu já estive aqui com vocês em outros momentos, em outros cursos também, voltado para a prática. Falamos um pouquinho sobre inquérito policial, prisões, sustentação oral, habeas corpus, lá no nosso curso de Advocacia Criminal na Prática, também aqui pelo SES. Também falamos um pouquinho sobre marketing jurídico. Lembra? Quem foi o meu aluno, quem foi a minha aluna, vai saber e vai lembrar disso. É um prazer imenso estar iniciando esse novo projeto. E aqui com um viés um pouquinho mais específico, um pouquinho mais detalhado. Para quem não me conhece, sou o Matheus Bisset, sou professor, sou advogado, criminalista há bastante tempo, atuo somente nessa área. Sou professor aqui do SES também, professor de ética, de penal, de processo penal, em faculdade, em pós-graduação. Enfim, vou trazer um pouquinho da minha experiência da prática para vocês. Junto com o professor Yuri, nós vamos te preparar para atuar no Juizado Especial Criminal. Ah, professor, beleza, mas eu já tenho uma manha aqui da advocacia normal, e aí? Massa, maravilha. Só que o Juizado Especial Criminal, galera, ele tem algumas coisas um pouco mais detalhadas. Você precisa se ligar a alguns detalhes mesmo. Alguns procedimentos, eles são diferentes. A sua atuação vai mudar. Você precisa identificar qual é o momento certo de você adotar tal estratégia. Então, a gente vai trabalhar todo este passo a passo. Se você tiver dúvida, não hesite em falar comigo, eu estou à sua disposição, ou na área do aluno mesmo, para que você possa tirar eventuais dúvidas, ou de repente, vá lá no meu Instagram é meu nome, Matheus Bisset, Matheus com TH, Bisset, é esse nome difícil aí mesmo, tá, galera? B-I-S-E-T, fala lá, manda um direct, é um prazer imenso, vai ser um prazer imenso te conhecer, vai nos aproximar um pouquinho mais, né, nesse momento de pandemia. E eu confesso que eu sou um professor carente, eu gosto desse contato, dessa interação com os meus alunos. Então, se você tiver alguma dúvida, galera, não hesite, pode mandar mensagem, estou à sua disposição a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia, enfim, para te ajudar. Tenho certeza que no final do nosso curso você vai sair preparado para advogar na área criminal. Até porque, galera, a área criminal, voltada no Juizado Especial Criminal, esta atuação no GCRIM, né, na parte realmente do Juizado Especial Criminal, é uma coisa que você vai ver diariamente. O seu dia a dia, você vai enxergar vários momentos em que aquela conduta pode se amoldar a um tipo penal e quem vai processar vai ser o Juizado Especial Criminal. Então, assim, vamos brincar aqui. De certamente você, na sua roda de amigos, já algum momento, até de forma brincadeira, já xingou um colega. Esse xingamento é um crime contra a honra. A gente vai ver que vai se processar também aqui no Juizado Especial Criminal. Em outro momento, ó, a galera que gosta de fazer uma fofoca, né? Normalmente você conhece um vizinho gosta de fazer uma fofoca. Olha a fofoca, né? Entre aspas. Pode ser também um crime contra a honra e que vai ser processado no Juizado Especial Criminal. Enfim, a gente tem uma gama de possibilidades e eu digo a vocês, para quem está iniciando na advocacia criminal, certamente vai se deparar talvez com sua primeira oportunidade de atuar justamente no Juizado Especial Criminal. Eu lembro muito bem que quando eu comecei a atuar nessa área criminal, a minha primeira oportunidade de advogar realmente na área foi no Juizado Especial Criminal, foi numa situação de queixa-crime, e que a gente precisava analisar direitinho o caso e saber como atuar. E a atuação do advogado é um pouquinho diferente quando se trata de Juizado Especial Criminal. Perfeito? Então, eu e o professor Yuri vamos dividir alguns assuntos, tá? E, obviamente, a gente sempre vai trazer um pouquinho do assunto um do outro, até porque a intenção é a gente se completar para lhe passar o máximo de conhecimento possível, tá bom? Galera, nós vamos começar falando sobre a audiência preliminar. Mas antes de eu iniciar falando sobre a audiência preliminar, eu quero fazer aqui um breve resumo, uma breve lembrança de todo esse procedimento do Juizado Especial Criminal. Então, vocês lembram, claro, na sua faculdade, quando você estudou para a OAB,
que o juizado especial criminal vai julgar os crimes de menor potencial ofensivo. Beleza, professor, tô ligado nisso. E, obviamente, aqueles crimes de menor potencial ofensivo são aqueles que não ultrapassam a pena de 2 anos. Perfeito, professor, também lembrei, tranquilo. Qual o detalhe importante? Galera, quando você for definir justamente a competência, você vai ter que levar em consideração não só a pena do delito, né, que isso aí você já sabe, mas também se porventura existir alguma causa de aumento de pena. Então, existir uma causa que aumenta a pena. De repente, há um concurso de crimes, onde você vai ter que somar as penas e você chegar a um patamar máximo. Isso vai definir a sua competência, para saber se vai ser no GCRIM ou se não, ou se vai ser na justiça normal. Então, se você está ali, se você está para, de repente, oferecer queixa-crime contra alguém, você tem que analisar isso. Olha, qual é o crime que eu estou imputando? Ó, o tipo penal se amolda a determinado crime. Qual é a pena máxima? Acima de 2 anos, se for obviamente assim, justiça comum. Mas até 2 anos, juizado especial criminal. Vou olhar, tem concurso de crimes, tem alguma causa que aumenta a pena, que agrava a pena. Então, neste caso, eu tenho que levar em consideração. Então, por exemplo, aqui existe uma possibilidade de aumento de pena quando existe uma maneira mais fácil de você divulgar aquela ofensa, né? Então, por exemplo, você colocou em jornal de grande circulação, fez alguma postagem que você consegue alcançar o máximo de pessoas. Aqui eu estou lhe dando um exemplo bem simples, galera, tá? Só para que você possa entender um pouco mais didático, porque eu sei que você já sabe a letra da lei, e aqui, óbvio, a gente tem uma visão um pouco mais de prática, tá? Não essa visão engessada da lei que você já sabe. Então, nesse caso, se acontecer que essa ofensa foi perpetrada ou tomou uma proporção por conta dessa maneira, por meios que vinham a propagar de forma mais rápido, existe a possibilidade da pena aumentar. Então, você vai ter que levar em consideração para definir a competência. Perfeito? E aí, se de fato lá for 2 anos, a competência for dos 2 anos e for do juizado especial criminal, o que é que você vai ter que fazer? O que é que você vai ter que se ligar? Como é que funciona esse procedimento? Vejam só. Quando for juizado especial criminal, vai ter que ter uma audiência preliminar. Existe uma audiência preliminar. Antes de você iniciar a ação penal, você tem uma audiência preliminar, tá? Essa audiência preliminar, ela vai anteceder, obviamente, a questão da denúncia ou, se for uma queixa-crime, do recebimento da queixa-crime e, obviamente, da produção de prova. Então, esta audiência preliminar, momento, vamos supor que você está pelo querelante, você protocola uma queixa-crime. Primeira coisa que vai acontecer é, você vai protocolar aqui em Salvador é Projude, né? Que é o sistema específico para tratar sobre juizado especial criminal. Agora, não sei na cidade de vocês, mas obviamente vai ter um sistema próprio para isso. E a primeira coisa que o juiz vai fazer é marcar uma audiência preliminar. Antes mesmo de se posicionar, de tratar sobre mérito, de intimar a pessoa para se defender, vai marcar uma audiência preliminar. Beleza? Ah, professor, tá certo. E essa audiência preliminar? O que é que vai acontecer nesta audiência preliminar? Galera, aqui eu tenho alguns detalhes para lhe explicar o que é que vai acontecer. Esta audiência preliminar vai ser a possibilidade de você poder fazer uma composição civil com aquela pessoa, que as partes façam um acordo entre si, perfeito? Inclusive, neste primeiro momento, se você, porventura, estiver para o querelante, advogando para o querelante, o querelado, a pessoa que é a suposta autora, ela não tem uma obrigatoriedade de comparecer com o advogado. Não existe essa obrigatoriedade. Por quê, professor? Porque é apenas para que você tente um acordo, perfeito? Para que você faça um acordo. Beleza. Professor, agora, no meu caso,
eu estou pelo querelante, eu preciso ir para a audiência de conciliação? Sim, principalmente o seu cliente. Por quê? Porque se o seu cliente não for para a audiência de conciliação, essa audiência preliminar que nós chamamos, e não justificar, o juiz pode entender que isso seria uma forma dele desistir do andamento da ação, que nós chamamos de perimpção. Então, galera, mesmo que o seu cliente não queira acordo, não queira de jeito nenhum, ainda assim ele tem que comparecer, você tem que comparecer com ele. Porque, obviamente, se o seu cliente não comparece, você tem uma possibilidade muito grande do juiz entender que isso seria uma forma dele desistir. E aí aplica o que nós chamamos de perimpção, e aí, obviamente, o processo se encerra. Então, é importante, a primeira dica que eu trago para vocês é compareça a essa audiência preliminar com o seu cliente, mesmo que ele não queira, mas vai ter que ir manifestar em audiência que ele não vai querer, perfeito? Agora, segundo ponto, e o querelado? O querelado, como ele disse, não é obrigado a comparecer, até porque é apenas uma proposta de acordo. Professor, mas nessa audiência preliminar só existe uma possibilidade para que eu possa fazer acordo? Não existe outra forma? Existe. Nessa audiência preliminar, galera, você vai poder realizar uma composição civil, um acordo com aquela pessoa. Então, as partes podem, de repente, definir um valor de indenização pelo dano sofrido, um exemplo, tá? Ou podem, por exemplo, acordar uma possível retratação, podem acordar para ninguém falar com o outro, enfim. Mas existe também uma possibilidade de que seja aplicada algumas medidas despenalizadoras, a exemplo de uma transação penal. Também existe esta possibilidade disto acontecer na audiência preliminar. Perfeito? Beleza. Outra coisa importante, a gente vai falar já já sobre cada uma. Se for caso, obviamente, de uma ação penal privada, esta composição, se as partes acordarem, vai gerar uma renúncia à queixa ou à representação. Então, se porventura, galera, nós tivermos um acordo entre as partes, obviamente a suposta vítima, no momento que faz o acordo, ela gera uma renúncia da sua parte em fazer uma queixa. Ela não vai poder mais dar seguimento com a queixa ou dar seguimento com a representação. Perfeito? Beleza. Esta composição civil, galera, nada mais é que você definir um valor mesmo, indenização. Olha, eu me senti, por exemplo, tive a minha honra maculada, me senti bastante ofendido, quero que aquela pessoa me indenize. Perfeito? Beleza. E aí, faz uma indenização. Beleza. Ah, professor, ficou definido que ela ia me pagar 10 mil reais de indenização, não pagou. Eu vou poder questionar esse não pagamento lá no Juizado Especial Criminal? Não, galera. Se não pagou, você não vai poder questionar o não pagamento como forma de tentar voltar atrás e exercer o seu direito à queixa ou representação. Se porventura ela não cumpre com o pagamento, aí obviamente você vai ter que procurar a justiça civil para cobrar aquele valor, porque este acordo que as partes fazem e vai estar, obviamente vai estar registrado em ata de audiência, este acordo forma um título judicial, um título executivo judicial, e que você pode executar aquela pessoa. Então, você vai juntar, entra com um processo de execução na esfera civil e vai executar aquela pessoa para que ela pague aquele valor acordado. Agora, se ela não pagar, essa possibilidade dela não pagar não pode fazer com que a pessoa volte atrás e queira entrar novamente com essa ação, com seu direito de representação ou de queixa. Ah, professor, mas surgiu uma outra situação. Ela me ofendeu de novo. Eu posso entrar? Pode. Se forem fatos novos, você vai poder entrar. Agora, naqueles fatos que você fez acordo, um abraço, você, obviamente, não tem como voltar atrás, vamos dizer assim, e voltar a ter o seu direito de queixa ou representação.
Perfeito? Esta audiência, galera, é importante frisar para vocês que é uma audiência que vai se realizar numa fase pré-processual. Ou seja, ainda não vai ter uma denúncia. O seu objetivo, galera, é justamente a conciliação. Seja por uma composição civil, como eu te falei, por esse acordo, ou ainda seja pela transação penal. Normalmente, inclusive, estas audiências, galera, o juiz nem faz. Quem faz normalmente é o conciliador. O conciliador, ele vai fazer esta audiência, que vai ter a presença também do Ministério Público, tá? Nesta composição civil, o Ministério Público não vai opinar, porque se tiver, obviamente, um acordo entre elas de um pagamento, o Ministério Público não precisa opinar. Ah, professor, mas por que o Ministério Público está lá? Porque, de repente, existe uma possibilidade de que seja ofertada uma transação penal. Transação penal. Perfeito? E aí a gente vai falar, obviamente, sobre a questão da transação. Professor, o que é a transação penal? A transação penal é um acordo de forma bem simples que o suposto autor do fato vai fazer com o Ministério Público nesta mesma audiência preliminar. Então, de repente, o suposto autor, ele pode não querer fazer um acordo diretamente com a suposta vítima. Ou ainda, o suposto autor, ele pode querer fazer um acordo com a suposta vítima. Agora, a suposta vítima pode não querer um acordo. E aí, existe a possibilidade do suposto autor fazer um acordo diretamente com o Ministério Público. Perfeito? Beleza. Agora, como é que vai se dar essa transação penal? Primeiro ponto importante. A transação penal, para que ela ocorra, não deve ser caso de arquivamento. Então, se os autos forem caso de arquivamento, exemplo, está se apurando um fato que ele é atípico, tá? Que não existiu crime. Se for caso de arquivamento, vai ser arquivado. Se analisar e o Ministério Público entender que não é caso de arquivamento, que não vai ser caso de arquivamento, aí sim ele pode realizar esta transação penal. Perfeito? Ele pode realizar este acordo com o Ministério Público, tá? Outra coisa importante. Como é que vai funcionar esse acordo? E aí, normalmente o Ministério Público, galera, em audiência, ele vai te passar quais são as condições desta transação. O que é que a pessoa vai ter que fazer? Então, de repente, pagar, um exemplo, um determinado valor para uma entidade carente, vai ter que, por exemplo, praticar alguns serviços comunitários por um determinado período, vai ter que comparecer em juízo mensalmente, trimestralmente, para justificar as suas atividades. Então, o Ministério Público vai trazer qual é a proposta que ele tem para que se encerre o processo. E aqui qual é o detalhe importante? O suposto autor do fato, ele pode realizar este acordo com o Ministério Público mesmo sem a anuência da suposta vítima. Então, se a vítima não quiser fazer de forma alguma e também não quer que o autor faça, porque ele tem que pagar, não adianta, ele vai ter que fazer. Ele vai ter que pagar. Mesmo que ela não queira, o autor ele pode realizar este acordo diretamente com o Ministério Público. Perfeito? Então, primeiro ponto, se você está pelo advogado da vítima, infelizmente você não tem o que fazer, tá? Se ele realmente realizar este acordo com o Ministério Público. E aí você tem, como dever de advogado, você tem que informar como é que funciona e informar para seu cliente que não é que ele não vai ser punido, ele está sendo punido, galera, de uma forma. Então eu até te aconselho a você essa dica da prática, de você passar essa sensação para o cliente, porque de fato ele não vai ficar impune. Ele está sendo punido através de um pagamento, de uma cesta básica, através de um pagamento de um serviço comunidade. E isso, obviamente, já passa uma segurança muito maior para seu cliente,
tá? Porque às vezes o cliente, nesse caso, ele fica com aquela falsa sensação de que, não deu em nada. Não deu, olha, ele vai ser punido. Então, se você tiver como advogado querelante, eu lhe sugiro dar essa visão para o seu cliente. Deu certo? Professor, mas de forma alguma você pode se manifestar? Depende, tá? Existe aqui uma exceção que o advogado, nesse caso, ele pode intervir para que a transação penal não ocorra. E aqui, quando é que o advogado da vítima ele pode interferir? Quando ele perceber que não existem os requisitos, ou existe alguma possibilidade, algum requisito impeditivo para que aquele autor faça a transação penal. E, professor, como isso pode acontecer? Então, se, por exemplo, o autor já foi condenado pela prática de algum crime, obviamente com sentença transitada em julgado, ou já tiver realizado uma outra transação penal durante um prazo de 5 anos, ou ainda, se porventura os antecedentes, a conduta dele não for boa, não poderá ser feita a transação penal. Então, esta é a única exceção em que o advogado, você como advogado da vítima, você pode intervir e dizer, olha, doutor, ele não pode fazer a transação, porque ele já fez uma transação nos últimos 5 anos. Se você faz uma transação penal, galera, você tem que esperar 5 anos para fazer uma outra. Perfeito? Então, é um argumento que você pode utilizar. Bem como, por exemplo, ele foi condenado por um outro crime já, ou seus antecedentes não são bons, sua conduta social não é boa, não tem nada, ou foi trazido tais elementos nos autos, então você pode questionar isso com o Ministério Público. Perfeito? Beleza. Agora, se você estiver atuando para o autor, é uma possibilidade. Primeiro ponto que eu te indicaria, né, eu vou trazer uma dica, é você tentar uma possibilidade de realizar um acordo civil, ou não necessariamente pode ser financeiro, mas um outro tipo de acordo. Por quê, professor? Veja só, porque aí você não tira a possibilidade de que futuramente ele possa realizar uma transação penal, se for de repente algo mais grave, né? Então, se você tiver condições, até pelo próprio estatuto, que diz que o advogado sempre tem que buscar a conciliação, mas para o seu cliente é muito interessante isso. Em que pese a transação não constar nos seus antecedentes, né, criminais, mas se você tiver um tipo de problema, por 5 anos você vai poder fazer outra transação. Então, inicialmente, o que eu te oriento é você tentar realizar um acordo inicialmente. Tenta que seu cliente faça um acordo, de repente uma retratação, um pedido de desculpas, ou algo deste sentido. Se não conseguir, aí sim é uma possibilidade que você vai trazer para ele para a transação penal. E até uma dica que você vai trazer que você pode resolver isso, o problema dele, na audiência, nesta audiência preliminar. Porque, galera, tem muita gente que sofre com a questão de um processo, por mais besta que seja. Então, ali você já pode resolver e matar. Agora, não seja precipitado. Não queira fazer logo uma transação penal com a intenção ou com já a vontade de resolver a questão. Primeiro, analise os autos. Veja se não é caso de arquivamento. E, professor, como seria caso de arquivamento? Olha, vamos supor que está muito claro que ele esteja dentro de um excludente de ilicitude, está muito evidente. Segundo ponto, o fato é atípico. Né? Aquilo que está apurando não é crime. De jeito nenhum. Então, se for caso de arquivamento, ou seja, ou até um exemplo, está prescrito, ou ele perdeu o prazo decadencial, né, que são de 6 meses, vocês também já sabem disso. Então, ele perdeu esse prazo. Então, neste caso, analise se é caso de arquivamento. Beleza, você vai analisar se é caso de arquivamento. Perfeito. Segundo ponto que você pode observar, veja se tem prescrição, se está correndo a prescrição. Normalmente, esses crimes tem que ter muito cuidado, porque a prescrição ele corre muito rápido. Então, veja se não está prescrito, ou se vai prescrever bem próximo àquela data da audiência preliminar. Perfeito? Então, analise essas circunstâncias antes e não seja precipitado já para querer fechar uma transação penal. Perfeito?
Não seja precipitado. Beleza. Agora, galera, veja só. Quando faz essa transação, né? Vamos supor que você está advogando pelo autor e faz essa transação penal. O juiz, ele é obrigado a homologar? Não, o juiz não está obrigado a homologar. Perfeito? Então, se ele porventura homologa, ele pode não querer homologar justamente porque pode faltar algum requisito. Esse requisito que eu te falei, dele já ser agraciado nos últimos 5 anos com um acordo, com uma transação, ou de repente os antecedentes dele não é bom, ele já foi condenado em outro crime. Se porventura ainda assim ele perceber isso, ele pode não ser obrigado a homologar, ele pode não homologar aquela transação. E galera, se ele homologa, mesmo com esses requisitos não tão bons, ou esses requisitos que são impeditivos para que haja transação penal, você, como advogado, pode recorrer desta decisão. E o recurso cabível desta decisão é o recurso de apelação. Perfeito? Beleza. Professor, mas vamos partir do pressuposto que realizou a transação penal. Então, aqui, se realizou a transação penal, a pessoa tem que cumprir aquilo que acordou com o Ministério Público. Então, você, advogado da pessoa que fez o acordo, você tem que estar lá firme e cobrar que ele seja feito o acordo. Então, é para pagar a cesta básica, é para pagar uma indenização para uma entidade, fique em cima, cobre, cadê o valor da transferência, me dê, junte nos autos, tem essa comprovação. Perfeito? Se ele não cumprir, o processo ele retornará. Existe uma súmula que trata exatamente sobre isso, que é a súmula vinculante 35. Ela vai dizer, galera, que a homologação da transação penal, ela não faz coisa julgada material. E se houver um descumprimento, os autos eles vão retornar-se à situação anterior, possibilitando o Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento da denúncia ou requisição de inquérito policial. Perfeito? Então, se não for feita a transação, se for feita a transação e a pessoa não cumprir a transação, então tinha que prestar serviço à comunidade, ela não fez, vai ter que se informar em juízo. Você, se estiver advogando para a vítima, você pode informar isso em juízo, tá? Do descumprimento, ou informar ao Ministério Público do descumprimento. E aí, volta tudo como era antes. Se não descumprir, vai encerrar a transação, volta novamente ao processo e aí dá seguimento. Então, repare, se não cumprir a transação, o processo volta e ele vai iniciar a persecução penal e ele vai continuar sendo processado. De forma bem simples mesmo, bem singela, para que vocês possam entender. Perfeito? Agora, olha aqui o detalhe. Se as duas partes conciliam, até para pagar um pagamento de indenização, ele não paga a indenização nesta conciliação, não faz com que o processo volte. Aí vai ter que cobrar este acordo na esfera civil. Perfeito? Então se ligue nessa diferenciação, nessa postura que você vai ter que adotar quando estiver advogando para o querelante, quando estiver advogando para o querelado. Perfeito? Beleza. Então, galera, aguarda aí já que a gente retorna com o nosso próximo bloco e dando continuidade ao nosso estudo do Juizado Especial Criminal. Perfeito? Voltamos aqui com o nosso segundo bloco, galera, continuando o nosso estudo sobre o GCRIM. Falávamos inicialmente no bloco anterior sobre esse procedimento do GCRIM, sobre a ocorrência da audiência preliminar, que vai ser em uma fase pré-processual, porque vai ser antes da denúncia, vai ser antes do recebimento da queixa, do início da ação penal propriamente dita, que vai ser a oportunidade para que as partes possam conciliar. E aí falei para vocês que o autor ele pode não estar acompanhado de advogado nesta primeira audiência, na audiência preliminar, tá? Não é obrigatório que ele vá com o advogado, mas óbvio que é interessante, eu sempre sugiro que vá com o advogado, até porque para ele entender como é que funciona, entender seus direitos, entender suas possibilidades,
Então, se você se deparar na sua carreira com uma questão de que a pessoa, não, a primeira audiência preliminar não precisa de advogado. Não precisa, galera. Então, seja sempre defensor disso, que você vai poder passar um conhecimento, de repente é um caso de arquivamento, e aí o cliente, ele por não saber, faz uma transação ou faz um acordo, então já está prescrito, ele mesmo assim faz um acordo, faz uma transação, então é muito importante que ele vá sim, compareça sim com o advogado. Agora, se não comparecer, não tem nenhum tipo de prejuízo quanto a isso. Vimos que a vítima ele deve comparecer, porque se não comparecer, pode existir a ocorrência de uma perempção, que aí entende-se como se ele estivesse desistindo de propor a ação. Então ele deve comparecer, mesmo que ele não queira fazer acordo. Você, como advogado, deve comparecer. E atenção, um detalhe importante aqui, uma dica na prática, ó, se ligue. Quando você for comparecer com o seu cliente lá no Juizado Especial Criminal, é necessário que você tenha sua procuração, esteja formalmente habilitado nos autos, ou com procuração ou com subestabelecimento, tá? Porque às vezes alguns advogados acabam atrapalhando essa questão do GCRIM com justiça comum. Porque na justiça comum você pode ir e aí pode ir lá pedir para que você faça audiência e alegue uma questão de mandato tácito, né, que registre em ato da audiência, mas aqui no GCRIM não, você precisa estar formalmente constituído, tá? Senão pode ser alegado também uma perempção. Perfeito? Então é importante, muito importante que vocês se liguem disso. Pequem sempre pelo excesso aqui no GCRIM, tá? Então, continuamos e falamos também a possibilidade de fazer esse acordo, né, entre as partes e também da possibilidade da transação, que é esse acordo com o Ministério Público que independe de aprovação da vítima. Vimos que esse acordo precisa passar por alguns requisitos. Se não tiver esses requisitos, o juiz pode não homologar. Se porventura ele não cumprir essa transação penal, o processo ele volta ao status quo e aí ele vai continuar sendo processado, perfeito? Não podendo fazer uma outra transação nos autos porque ele descumpriu aquela, e aí você pode informar o Ministério Público, informar o juiz sobre nos autos sobre o descumprimento daquela transação penal e volta, obviamente, àquele status do processo inicial. Mais uma vez cumprido, instiga a punibilidade, um abraço, resolve, não consta nada nos antecedentes do seu cliente, é importante você mencionar isso para ele, mas ele não vai poder fazer uma outra transação penal por um prazo de 5 anos. Então, vimos basicamente sobre isso neste primeiro bloco da aula, perfeito? Então, galera, continuando aqui o nosso estudo sobre essa parte da audiência preliminar, esse procedimento inicial do Juizado Especial Criminal, eu quero ressaltar ainda um outro detalhe muitíssimo importante, tá? Pode acontecer de que você atue num caso em que esteja se apurando um crime ambiental. Um crime ambiental, obviamente, de menor potencial ofensivo. Então, se isso acontecer, se você estiver atuando para um autor que teria cometido um delito de menor potencial ofensivo, um crime ambiental de menor potencial ofensivo, existe uma possibilidade ainda de realizar um acordo no sentido da composição do dano ambiental. Então, se porventura você pode propor isso ao Ministério Público, dessa transação penal, para que seja feita a composição do dano ambiental. Então, se porventura teve um dano muito grande, você consiga, por exemplo, vamos aqui bem grosseiramente, né? Tá, galera? Só para que vocês possam entender. Houve o desmatamento, você vai recompor, vai fazer, vai plantar novas árvores. Então, pode ser uma forma para que haja a composição, sim, junto com o Ministério Público, essa transação penal. Obviamente, salvo naqueles casos em que é impossível você fazer essa composição do dano. Mas se for possível, obviamente, você pode sim ter essa possibilidade nestes casos. Perfeito? Beleza. Professor, outro detalhe importante aqui, galera, meus alunos sempre me perguntam, a transação penal só pode ser feita neste momento? Olha, galera, é uma regra que seja feita nesse momento, mas existe uma exceção, tá? Professor, me conte aí qual seria a exceção. Então, vamos supor aqui quando se tenha uma desclassificação para um crime de menor potencial ofensivo. Vou dar um exemplo aqui. Há uma denúncia por lesão grave. Só que aí, no decorrer dos autos, a lesão grave, né, de justiça comum,
haja uma desclassificação para a lesão leve. Então, se for para a lesão leve, é um crime de menor potencial ofensivo, né? Lesão corporal leve é um crime de menor potencial ofensivo. E aí, se o juiz perceber que tem essa desclassificação, né, que na verdade não é uma lesão corporal de natureza grave, mas sim de leve, antes dele sentenciar, ele vai encaminhar os autos ao juizado especial criminal para que se tenha essa possibilidade de oferecimento da transação penal. Então, galera, é importante que vocês se liguem aqui. Você estiver advogando para o suposto autor do fato e você perceber a ocorrência de uma desclassificação, de um crime que não era de menor potencial ofensivo, mas aí houve essa desclassificação e aí se enquadrou dentro dessa possibilidade, tá? Então você pode interferir, se obviamente o juiz acabar comendo mosca, enfim, não remeter, você pode intervir através de uma petição e dizer, olha, excelência, foi desclassificado, esse é um crime de menor potencial ofensivo, e aí eu quero que seja realizada a proposta de transação penal dessa oportunidade. Neste caso, é uma exceção de que a transação penal ela não vai acontecer no início do processo, nesta audiência preliminar. Vou lhe dar uma outra exceção também que pode acontecer. Vamos supor que houve algum erro na citação. Então, se porventura, aconteceu essa semana, inclusive comigo na prática, né? Eu fui atuar num caso onde já tinha passado essa transação penal, já tinha passado a possibilidade de suspensão do processo, um SUSIS, já tinha, obviamente, oferecido a denúncia, recebido, já estava em audiência de instrução. E aí, em audiência de instrução, percebi que a citação, e vocês sabem que a citação no processo penal precisa ser pessoal, e aí quando eu fui olhar a citação, eu percebi que a citação, ela não tinha chegado. Perdão, a pessoa não tinha recebido a citação. Quem recebeu foi um vizinho, uma outra pessoa qualquer desconhecida. Então eu posso alegar isso, esta nulidade de citação, para que haja um novo oferecimento de uma transação penal? Posso. É outra exceção, você tem que se ligar nisso. Então, pegue o processo, analise, porque você pode ter essa possibilidade. Se ligue muito na citação. Citação foi pessoal, pô, não foi. Beleza, é um caso que eu estou vendo que é muito difícil, é muito interessante que vá se fazer uma transação penal, porque não é caso de arquivamento, realmente tem provas, de fato, da autoria e da materialidade do delito. É interessante eu fazer a transação? Então eu posso alegar isso. E aí eu vou em audiência, peço a palavra, uso da palavra pela ordem, né? Lembra lá do Estatuto da Advocacia. E aí vou informar que a citação ela não foi feita de forma devida, porque não foi pessoal. E por conta disso não teve oportunidade de apresentar a transação penal. E aí você pode pedir que seja aplicada ou que seja oferecida uma nova proposta de transação penal. Perfeito, e aí resolve. Professor, mas por que isso? Por que eu tenho que me ligar? Galera, muitas vezes, outra dica que eu trago para vocês é que a transação penal é muito melhor do que você seguir o seu cliente ser condenado. Porque assim, beleza, professor, no final eu sei que ele vai, num crime de menor potencial ofensivo, se ele for condenado, eu sei que não vai ter pena de prisão. Perfeito, beleza, galera, mas veja só, ele fica ali com a questão dos antecedentes criminais dele sujo, né? Então, ele, mesmo que ele for condenado e essa pena ela seja convertida em restritiva de direitos, vai constar que ele responder esse processo para estar julgado. Então, a primariedade dele já acaba. Se ele tiver qualquer outra situação, ele não vai ser mais réu primário. Os antecedentes criminais dele vai ficar sujo. Isso pode impactar na vida pessoal dele, de que, por exemplo, ele tem dificuldade de conseguir um emprego, etc. Infelizmente, é a nossa realidade. Então, é por isso que, muitas vezes, sim, é mais importante você se ligar e fazer essa transação penal. Porque extingue a punibilidade, resolve, não consta nos antecedentes, e isso não tira a primariedade dele, e, obviamente, resolve aquele problema do seu cliente. Eu ressalto, sempre em minhas aulas eu falo isso. Advogado bom é aquele que resolve o problema do cliente. Então, se ligue quanto a isso. A transação penal ela pode ser aplicada não necessariamente no processo, depois do processo. Perfeito? Beleza. Se ligue mais uma vez que se o seu cliente descumprir, e é importante que você fale isso no momento, se o seu cliente descumprir, vai voltar o processo contra ele. E aí um abraço, você não vai poder fazer mais a transação. Então,
sempre converse com ele. Então, descumpriu, o Ministério Público ele pode oferecer denúncia, pode requerer novas diligências para saber se realmente houve descumprimento ou não. Então, é importante que você, de fato, oriente o seu cliente que ele deve cumprir isso. Perfeito? Ele deve cumprir. Professor, existe alguma possibilidade de um descumprimento não ensejar uma volta do processo? Pode existir se tiver prescrito. Mas a regra é que volta o processo no status que ele se encontrou. E aí, galera, um abraço, tá? E aí, um abraço, ele vai realmente voltar a ser processado, vai voltar a, obviamente, seguir. Beleza. Professor, você falou que tem essa possibilidade de uma nova transação. E a conciliação entre as partes vai ter outra possibilidade? Vai, galera. Existe uma possibilidade de sim você pedir uma nova conciliação. Entendeu? Então, não só lá no início, mas na audiência de instrução, por exemplo, você pode pedir uma nova conciliação. E se as partes quiserem conciliar, pode ser feita essa conciliação. Então, a conciliação, ela na prática, ela pode ser feita em qualquer momento. Então, na audiência de instrução, passou a audiência de instrução, pode ser oferecida uma nova proposta, as partes podem conciliar e juntam nos autos. Então, às vezes é interessante. Professor, por que às vezes você fica batendo tanto na conciliação? Porque você, galera, às vezes tem que entender que você tem que pensar em favor do seu cliente. Não, eu fico brincando, não se apaixone pelo processo. Então, você tem que ser racional e imparcial. Às vezes é melhor você fazer um acordo, nem que seja um pedido de desculpa, uma retratação ou algo do tipo, do que deixar prescrever. E às vezes você não tem a oportunidade de fazer a transação penal, vai perceber que vai prescrever, faça um acordo. Faça um acordo, nem que seja um pedido de desculpa, uma retratação, porque para o seu cliente vai dar a sensação de que realmente deu em alguma coisa, né? Porque se você está prescrito, vai passar a sensação para o seu cliente que, ó, prescreveu, não deu em nada, ela foi agraciada com isso. E até para a própria pessoa, para o próprio autor, para a própria autora do fato, vai passar, infelizmente, a sensação de que não deu em nada. Então, analise os autos, perceba, olha, realmente vai prescrever daqui a 2, 3 dias, 5 dias, uma semana. Então, vamos fazer um acordo, né? Não é que seja um acordo em tese que não seja o esperado, mas você faz que efetivamente vai ser muito bom para o seu cliente e evita essa sua sensação ruim, essa sensação de que, de fato, não deu em nada, tá? Beleza. Professor, você ainda falou isso para mim, tá? E aí, logo após esta possibilidade de transação e quando a transação não acontece, ou quando o acordo não acontece, como é que fica o procedimento? Neste caso, galera, os autos são remetidos para o juiz e, porventura, intima ao Ministério Público. Então, se não tiver nenhum acordo em transação, o Ministério Público ele vai oferecer a denúncia nos crimes de ação penal condicionada à representação, tá? Ou ainda, se for uma queixa-crime, uma ação penal privada, crime contra a honra, por exemplo, neste caso, o juiz vai analisar o recebimento da sua queixa-crime. Então, aqui eu tenho dois viés. Se você oferecer uma queixa-crime, aqui você tem que se ligar ao seguinte: se não tiver transação, se não tiver acordo, o juiz vai analisar a sua queixa-crime, e a gente vai falar sobre ela já já, analisar se ela está com os requisitos necessários, enfim. E aí, logo em seguida, vai analisar o recebimento. Recebeu a queixa-crime, aí, obviamente, vai citar o autor para que apresente a sua defesa. Perfeito? Beleza. Então, neste caso, o autor ele vai ter que apresentar a sua defesa. Mas vamos supor que é uma ação penal condicionada à representação. Perfeito? Beleza. Vou lhe dar um exemplo. Ó, lesão corporal leve. É necessário que haja uma representação, tá? É necessário que haja representação junto ao Ministério Público por um prazo de 6 meses, senão vai incidir a decadência. Então é importante
nas lesões corporais leves e culposas também, que haja essa representação. E aí, obviamente, com a representação, se estiver dentro do prazo de 6 meses, vai dar seguimento à ação. Se passou o prazo de 6 meses, incide a decadência aí, ó, um abraço. Outra atualização, inclusive, do pacote anticrime agora. O crime de estelionato, ele precisa também de uma representação, tá? É importante vir isso na cabeça, é importante trazer isso para vocês também. Beleza? Se ligue quanto a isso. Em que pese não ser aqui no GCRIM, mas justamente essa mudança no pacote de crime, eu acho que seria interessante para também que vocês se atualizem, tá bom? Mas, galera, no caso da queixa-crime, vimos que o juiz vai analisar o recebimento. Mas, se for uma ação condicionada à representação, por exemplo, tá? Exemplo, crime de ameaça. Professor, como é que eu sei que um crime é condicionado à representação, ação penal privada, etc.? É só você ir lá no tipo penal, que vai estar muito bem claro, ó. Se for condicionado à representação, vai estar lá bem o trechozinho dizendo vai ser processada mediante representação. Você vai saber que é condicionada à representação. Se for ação penal de iniciativa privada, através de queixa-crime, vai ter lá, vai se processar mediante queixa. Então, vai ter, vamos dizer assim, uma dica que eu trago para vocês, que é essa nomenclatura que vai ter no tipo penal, para você identificar qual o crime é de ação penal condicionada à representação ou de ação penal privada. Então, se for de ação penal condicionada à representação, galera, o que acontece? Outra coisa, professor, se não tiver nada, vai ser ação penal incondicionada. Perfeito? Se não tiver nenhum termo, nada que faz referência a isso. Agora, sendo ação penal pública condicionada à representação. Se porventura não tiver conciliação, não tiver transação penal, o Ministério Público vai oferecer denúncia. O Ministério Público ele vai oferecer a denúncia. E aí, o juiz vai analisar a denúncia e vai ver se recebe a denúncia. E aqui, galera, é o que vocês já sabem, vai ter que analisar, ver se ela tem os requisitos lá do artigo 41 do Código de Processo Penal, se ela tem justa causa, se ela tem individualização das condutas, então vai analisar se realmente cabe aquela denúncia. Se analisou realmente a denúncia é possível, ele recebe a denúncia, e aí o autor ele vai ter que apresentar a defesa logo em seguida. E com o recebimento da denúncia, a ação penal inicia. Lembre, né, galera? A ação penal só se inicia com o recebimento da denúncia ou da queixa. Perfeito? Agora tem um detalhe importante, ó. Nos casos da ação condicional à representação, quando tem a denúncia, quando o Ministério Público oferece a denúncia, ele pode oferecer uma proposta de suspensão condicional do processo. Tem previsão lá no artigo 89 da Lei 9.099, certamente o professor já vai falar com vocês, mas eu vou reforçar também, que é muito importante para você ver o momento certo que vai ser aplicada a suspensão do processo. Então, quando tiver oferecimento da denúncia, o Ministério Público ele pode fazer uma proposta, melhor dizendo, de suspensão condicional do processo. E aqui, o que significa essa suspensão condicional do processo? O processo ele vai ser suspenso por um período de prova, que nós limitamos por um período de 2 a 4 anos. E neste período de 2 a 4 anos que o processo ficará suspenso, o autor vai ter que cumprir determinadas obrigações. Agora, assim como a transação penal, galera, a suspensão condicional do processo também vai ter que preencher alguns requisitos para que a pessoa possa ter direito a essa suspensão condicional do processo. E aqui, o acusado, ele não pode estar sendo processado ou não pode ter sido condenado por outro crime. Ele, obviamente, não pode ter sido agraciado por uma suspensão condicional do processo da mesma forma. E quais são as condições que o Ministério Público vai fazer vai colocar nessa proposta? O que é que o acusado vai ter que cumprir? Então, normalmente, ele vai ou ser obrigado a reparar o dano, salvo se de repente for impossibilitado de fazer, for de forma impossível de fazer isso. Ele vai ser proibido de frequentar determinados lugares,
vai ser proibido de se ausentar da comarca onde reside sem autorização do juiz. Ele vai ter que comparecer pessoal e obrigatoriamente em juízo, mensalmente, semestralmente, enfim, para informar e justificar as suas atividades. Então, o Ministério Público, ele vai propor essa suspensão condicional do processo no momento do oferecimento da denúncia e vai colocar algumas condições de cumprimento, dentre essas que eu comentei com vocês. Professor, são todas? Obviamente que não. O Ministério Público vai oferecer na proposta qual é a condição que ele acha necessária. Perfeito? Galera, a suspensão condicional do processo, ela também pode ser revogada se o seu cliente não cumprir. Então é importante que você também, quando conversar com ele, veja que ele efetivamente tem que cumprir. Então, se porventura ele, no curso dessa suspensão, vier a ser processado por outro crime, ou de repente não reparar o dano, ou de repente descumprir qualquer outra condição, a suspensão condicional do processo será revogada. Perfeito? Poderá ser revogada. E, obviamente, o processo retorna, que nem na transação penal, aquele status antigo dele, ele vai ser processado. Galera, outra coisa importante, a suspensão do condicional do processo, ela também pode ser revogada se o acusado, ele vier a ser processado no curso deste prazo de suspensão por contravenção penal também, tá? Então é importante que você se ligue quanto a isso. Se for uma contravenção, também ele pode ter a sua suspensão do processo encerrada. Perfeito? Detalhe, diferente da transação, no curso da suspensão do processo, o prazo prescricional não vai correr. Não ocorrerá prescrição neste caso, durante o curso da suspensão do processo, tá? Ah, professor, mas ele é obrigado a aceitar? Obviamente que não. Ele não é obrigado a aceitar. Se ele não aceitar, o processo ele vai seguir normalmente, ele vai apresentar defesa e todo o trâmite que você já sabe. Perfeito? Beleza. Agora, se ele aceita a suspensão, ele vai ter que cumprir aquelas condições. Se ele descumpre, se ele é processado por outro crime ou contravenção penal, encerra a suspensão e o processo ele volta. Uma vez cumprido aquelas condições pelo prazo determinado, e normalmente na prática, galera, o Ministério Público ele oferece por 2 anos, 2 anos que vai ter que comparecer sempre em juízo e etc. 2 anos. Neste caso específico, cumpriu, o juiz ele vai extinguir a punibilidade. Ele vai extinguir a punibilidade da pessoa. E aí um abraço, acabou, encerra. Perfeito? Agora, professor, você falou aí nos casos de ação penal condicionada à representação. Nos casos de ação privada, existe a possibilidade dessa suspensão condicional do processo também? Se eu estiver advogando para uma pessoa que ela seria o autor de um delito contra a honra, né, que se processou mediante queixa, existe a possibilidade? Sim, tem entendimento jurisprudencial. O STJ já consolidou, juntamente até com uma vasta doutrina, que é sim possível a suspensão condicional do processo em ação penal privada, em virtude de que não tem expressamente a proibição prevista em lei, tá? Então se ligue quanto a isso, é importante que vocês saibam. Também vai existir. Professor, essa suspensão condicional do processo é mais uma possibilidade de que o meu cliente ele não seja punido, não seja penado? Sim, é mais uma possibilidade, sim. Obviamente que a transação é um pouco diferente da suspensão, porque já vimos que a suspensão, se qualquer coisa acontecer com você, interrompe essa suspensão. Se qualquer coisa acontecer, se você for responder até por uma contravenção penal, a suspensão condicional do processo ela é interrompida e o processo ela volta. E na transação nós vimos que não. Perfeito? Na transação, em curto prazo, você já resolveria. Mas, de novo, eu ressalto, não fiquem abafados, tá? Para querer fazer transação penal, para querer fazer suspensão condicional do processo, sem antes analisar os autos. Sem antes analisar os autos. Porque pode ser caso de fato atípico,
pode ser casa de absolvição, e você, obviamente, vai estar, eu costumo dizer assim, queimando um cartucho sem a necessidade. Perfeito? Sem a necessidade. Se ligue quanto a isso. Galera, uma outra dica que eu trago para vocês é a transação penal e a suspensão condicional do processo na Lei Maria da Penha. Galera, Lei Maria da Penha, tome muito cuidado, porque de fato é um pouco diferente. Então, mesmo que você esteja com um crime de menor potencial ofensivo, mas foi dentro de um contexto de violência doméstica, não cabe transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, se for num contexto de violência doméstica, lá protegido pela Lei Maria da Penha, não cabe transação ou suspensão, não pode ser feito. E é importante para que você tenha de dois lados. Se você estiver advogando para a vítima e acontecer a situação de uma suspensão, de o promotor comer mosca, o juiz também, você vai poder recorrer alegando isso. Ou você vai poder demonstrar que, na verdade, aquele fato ocorreu num contexto de violência doméstica contra a mulher. E aí, obviamente, se ocorreu num contexto de violência doméstica contra a mulher, não pode fazer a transação ou não pode ser feita a suspensão condicional do processo. Então, é uma forma até de você argumentar se você estiver para a vítima e fazer um papel de fiscalizador, né? Entre aspas. Perfeito? Agora, se você estiver por outro lado, se você estiver para o lado do autor, você vai ter que já informar desde já tem que informar para ele de que não vai ser possível isso, por mais que ele queira, porque está num contexto de violência doméstica, então você vai ter que, nos autos mesmo, se defender. Perfeito? Uma outra ressalva importantíssima. Professor, veja só, nas ações penais condicionadas à representação, pode existir essa interferência do advogado nessa parte da audiência preliminar e etc? Não. Por que não? Lembra, se é condicionada à representação, o Ministério Público que será o titular da ação. Então, o Ministério Público sendo o titular da ação, o advogado da vítima não vai poder interceder antes do recebimento da denúncia, porque a figura do assistente de acusação só é permitido depois do recebimento da denúncia. Você pode atuar, fazer petição depois do recebimento. Não cabe assistente de acusação antes do recebimento da denúncia, em fase de inquérito, de termo circunstanciado, nessa audiência preliminar. Não cabe. Perfeito? Você pode ir para acompanhar, para ela se sentir mais segura, mas intervir, não vai ser possível intervir nessas ações penais condicionadas à representação. Se ligue quanto a isso. Galera, já já eu volto para o nosso terceiro bloco, dando seguimento à nossa aula. Perfeito? Já já aguardo. Aguarde que já eu volto, né? Um abraço. Fala, galera. Vamos lá, vamos voltar. Terceiro bloco aqui da nossa aula de GCRIM. Segundo bloco muito bacana. Falamos sobre essa questão ainda da audiência preliminar, transação penal, suspensão condicional do processo. Encerrei trazendo um detalhe muito importante para você lembrar que não cabe transação ou suspensão quando se trata de Lei Maria da Penha, tá? Se aquele delito foi praticado num contexto da violência doméstica lá da Lei Maria da Penha. Então, por favor, se liguem quanto a isso, tá? Falei também para vocês se ligarem na postura do advogado, no momento, qual é o momento certo de você agir. Então, se for nas ações penais condicionadas à representação, o advogado ele não pode atuar ativamente antes do recebimento da denúncia. E aí você já sabe o procedimento, né? Audiência preliminar, depois o Ministério Público oferece a denúncia, se não tiver nem acordo nem transação, o juiz ele vai receber a denúncia e a partir daí você pode se habilitar como assistente de acusação. Perfeito? E aí sim você pode acompanhar, participar da audiência, fazer perguntas e etc., fazer requerimentos. Mas antes deste recebimento da denúncia, não poderá fazer. Não poderá fazer. Você não poderá participar ativamente. O que pode ser compreensível é você poder acompanhar
ela na audiência para ela se sentir mais segura e etc. Mas poder interferir não será possível. E você tem que se ligar, galera. Por quê? Porque você pode estar do outro lado. Você pode ser advogado do autor e perceber que a vítima, o advogado está ali ativamente querendo propondo isso, peticionando e etc. E você vai poder argumentar e pedir até, de repente, que as petições que ele apresentou sejam desentranhadas dos autos, porque efetivamente ele não tem legitimidade para tanto. Ele não pode atuar neste momento, porque é uma ação penal condicionada à representação, só cabe assistente de acusação após o recebimento da denúncia. Perfeito? Então se ligue quanto a isso, é importante que você saiba para os dois viés. Se você for advogado da vítima, segura a sua onda, você só pode fazer depois do recebimento da denúncia. Se for advogado do suposto autor do fato, se você percebe que tem um advogado da vítima que está ali ativamente peticionando, fazendo requerimentos e etc., você pode pedir para desentranhar todas aquelas petições, porque o juiz não possa considerar, que não considere justamente por conta disso. Perfeito? Beleza. Galera, e o papel do MP, tá? Eu vou até ressaltar isso que eu acho que é importante. O papel do MP, na ação condicionada à representação, obviamente ele é mais ativo, porque ele está ali, ele vai ser o titular da ação, certo? E, obviamente, vai dar seguimento. E por isso que, inicialmente, vai ter também essa audiência preliminar, possibilidade de acordo. Transação penal, ele pode oferecer também naquele momento. Logo após, se não tiver, vai ter oferecimento da denúncia, ele pode... no oferecimento da denúncia, pedir a suspensão condicional, oferecer uma outra proposta de suspensão condicional, e aí, caso não aceite, há o recebimento da denúncia e segue. Mas aqui na ação penal privada, inicialmente, como lhe disse, ele não interfere nessa conciliação entre as partes. Logo em seguida, aí sim ele pode fazer uma proposta de transação e a parte pode aceitar. E aí o custo ele fica como custos legis, porque na ação penal de iniciativa privada, você sabe, o titular da ação é o próprio querelante, não é isso? Então ele fica como custos legis, como fiscal da lei mesmo, certo? Só interferindo se for necessário. Mas quem vai, obviamente, tocar é o querelante. Por que eu estou lhe dizendo isso? Para você se ligar, nas ações penais de iniciativa privada, no JCRIM, o advogado ele tem que estar muito ativo no processo. Ele não pode, por exemplo, receber uma intimação e não se manifestar, deixar o processo parado, não ter uma participação ativa nos autos, porque isso pode considerar como uma possibilidade de uma manifestação tácita de uma desistência dos autos. E isso pode ocorrer no que nós chamamos de perimpição, perfeito? E aí, obviamente, se encerra, o juiz pode entender e pode encerrar o processo, certo? Pela ocorrência de uma suposta perimpição, porque o advogado não estava atuando ativamente, estava pedindo prosseguimento, o processo estava parado, foi intimado, não se manifestou, enfim. Perfeito? Beleza. Galera, esse bloco eu quero falar sobre a denúncia e a queixa no Juizado Especial Criminal. Como é que se procede? O que é que você tem que se ligar no momento da denúncia ou da queixa-crime, perfeito? Vamos trazer para dois viés. Já falei para vocês que a denúncia, né, e aqui eu posso até trazer como se fosse uma participação da vítima através de uma representação. Então, se for uns casos de ação penal condicionada à representação, e aí citei para vocês exemplo de lesão corporal leve, uma lesão culposa, ou ainda aqueles delitos que tem ali lá no seu tipo penal, procede mediante representação, exemplo de uma ameaça, precisa dessa representação. Então, o que acontece? A vítima ela tem que procurar o Ministério Público, fazer um pedido expresso, né, que tem interesse na representação, ou, de repente, pode ser feito isso através da própria delegacia, ao entendimento de que o próprio boletim de ocorrência seria uma forma de representação, de que ela está demonstrando interesse no prosseguimento, mas é importante ressaltar desde logo esta representação, perfeito? Outra coisa, você como advogado, você pode pedir ou você pode realizar essa representação para que, de fato, haja apuração do suposto delito, o que nós chamamos através de uma notícia
crime. Então, através da notícia crime, pode se materializar, e aí vem o papel do advogado, esta representação. Então, há um delito de ação penal condicionada à representação. Perfeito. E aí você tem que representar. O seu cliente ele pode fazer um boletim de ocorrência? Pode sozinho. Você pode acompanhar ele nesse boletim de ocorrência? Pode sozinho. Existe alguns entendimentos que, de fato, isso seria uma representação. Ele pode sozinho comparecer ao Ministério Público, pode informar da ocorrência do delito, pedindo para o Ministério Público tome iniciativa e faça. É importante que, obviamente, eu sempre falo que o advogado acompanhe o cliente, mas talvez o seu papel aqui possa se materializar através de uma notícia crime, tá? Você vai pedir vai representar através da notícia crime. E aqui eu quero detalhe para você para trazer dica da prática como realizar essa notícia crime. Então, eu não posso entrar com a queixa-crime direto porque a ação penal não é iniciativa privada. É uma ação penal condicionada à representação. Então, não posso começar uma ação penal porque eu não sou titular. É o Ministério Público. Mas eu posso provocar o Ministério Público, que é o que pode ser feito através de notícia-crime, que é representação, é onde o advogado pode entrar, onde você pode atuar ativamente. E aí, nesta notícia-crime, você vai informar ao Ministério Público, vai informar a autoridade policial, tá? Da ocorrência de um suposto delito. E aí, a autoridade policial, ele vai lavrar o termo circunstanciado, ou o Ministério Público, por exemplo, ele, a partir disso, vai tomar ciente, vai requisitar que seja o TCO. O TCO, certamente, o professor Yuri já vai falar para vocês na aula que ele for dar para vocês, tá? Mas aqui eu quero o detalhe, se ligue como é feito essa notícia crime. Notícia crime, galera, nada mais é que você narrar os fatos. Você faz uma petição simples, né, endereçada à autoridade policial ou ainda ao Ministério Público e vai narrar a ocorrência dos fatos. Então, tome o cuidado aqui com duas coisas. Na verdade, três, tá? Primeiro, certifique com o seu cliente de que, de fato, existe indícios de autoria, realmente, da materialidade, que, de fato, aconteceu o delito. E alerte, porque se você provocar a autoridade policial, o Ministério Público, por algo que realmente não aconteceu, o seu cliente ele pode ser responsabilizado ele pode responder por denunciação caluniosa. Então é importante que você já traga isso ao seu cliente, já alerte ele, para que ele saiba disso e, obviamente, apresente todos os elementos suficientes, pelo menos indícios da ocorrência, para que evite que aconteça essa denunciação caluniosa com ele. Então, tome cuidado quanto a isso. Segunda coisa importante, é necessário que você na notícia crime, não impute nada a ninguém. Não coloque, não diga que realmente aconteceu determinado crime. Não. Você vai pedir só para averiguar. Então você só pode dizer que se você está pedindo para que a autoridade policial, o Ministério Público, ele averigue, na verdade, a possibilidade de ocorrência de determinado delito. Mas você não pode afirmar já que houve aquele delito. Perfeito? Não pode. Em notícia crime você não pode fazer isso. Então, apenas você vai narrar os fatos. E vai narrar os fatos e dizer, olha, pode existir a suposta ocorrência do delito tal. Pede apuração para uma possível ocorrência. Mas dizer que ele cometeu, você não pode fazer isso. Terceiro cuidado que você tem que ter numa notícia crime faça a procuração. Você precisa de procuração com poderes especiais do seu cliente. Se você não faz uma procuração com poderes especiais para apresentar a notícia crime, lá na frente, se porventura o seu cliente mentiu para você, infelizmente pode acontecer, né? Às vezes por raiva ele quer apresentar uma notícia crime na delegacia, no Ministério Público, que está com raiva daquela pessoa. Se isto acontecer, galera, e você não tiver procuração com poderes especiais, você, advogado, pode
responder por denunciação caluniosa. Porque para que você não responda, você precisa ter um poder, uma procuração com poderes especiais dadas pelo seu cliente. Poderes especiais dado pelo seu cliente, para que você possa apresentar a notícia. Porque senão, galera, pode acontecer de você ser responsabilizado conjuntamente com o seu cliente por uma denunciação caluniosa. Então tome esse cuidado, procuração com poderes especiais. E poderes especiais que eu falo, não é só o poder especial, não, a palavra poder especial. Fale expressamente aquela procuração é para apresentar notícia crime, para averiguação. Aí você vai explicar, mas vai trazer um pouco dos fatos para a notícia, tá? Não é só falar procuração com poderes especiais e ponto. Perfeito? Então, na notícia, você vai fazer isso, pega a procuração, narra os fatos, e não precisa se alongar muito não, tá, galera? Se os fatos forem curtos, pode apresentar com 2 páginas, mesmo 3 páginas. Seja objetivo e sucinto. E já anexe os elementos que você tem de prova. Perfeito? E aí, professor, eu faço como? Eu vou peticionar e vou entregar ao Ministério Público ou à delegacia. E aí, normalmente, na delegacia, você vai para a delegacia de bairro, onde a pessoa mora. A ofensa foi ali. Onde foi a ofensa? Eu ver o bairro. Então, quem é a delegacia responsável? E aí você vai lá e você protocola. Salvo quando tiver delegacia especializada. Então, exemplo, foi um delito condicionado na representação, exemplo, uma ameaça, mas no contexto da violência doméstica. Então, no caso, você vai para DEAN, a Delegacia da Mulher, e protocola lá a notícia. E aí, obviamente, vai se apurar e depois via para o Ministério Público, via para o Juizado Especial Criminal, depois do TCO de ser feito, envia a TCO, como ele disse, o professor vai falar com vocês, envia lá para o Juizado Especial Criminal, vai ter a audiência preliminar, e depois, se não tiver nem acordo, nem a transação, o Ministério Público, ele vai oferecer a denúncia. Perfeito? Então, se ligue quanto a isso. Por favor. Tá bom? Então, notícia crime, você vai poder fazer a representação. Você trabalha do seu cliente. Doutor, eu quero aqui, vai o cliente te procurar, foi vítima de um suposto delito. Você vai olhar, é ação privada ou condicionada à representação? Veja a dica que eu lhe disse, condicionada à representação. Show. Beleza, aí você vai, notícia crime, narra os fatos, endereça a delegacia responsável, ou o Ministério Público, narra os fatos e peticiona lá. E aí você vai acompanhando, tá, galera? Porque, obviamente, você pode acompanhar como um David para dar o suporte, mas efetivamente, pedir diligências, atuar, você não vai poder, como ele disse, por conta que você não pode atuar como assistente de acusação nesse caso. Mas você pode ficar ali em cima do delegado, e é importante que você faça isso, galera. Muito importante. Porque você vai ficar em cima ali, em cima do delegado, bora doutor, dê segmento, seja diligente. Galera, a questão da advocacia criminal é você ser diligente. Se você jogar lá e deixar lá, vai morrer lá na delegacia. Então vá lá, seja diligente, vai despachar, converse com o delegado, porque você tem que demonstrar quais são os argumentos, o que é que você quer demonstrar a ocorrência, para que ele apure, que ele vá, peça diligência, corra atrás. Então o advogado, em que pese não poderia atuar fisicamente, peticionando, etc., mas dando esse suporte nessa questão da diligência, ele é extremamente importante. Ele é muito importante. Então você, como advogado, tem a notícia crime, você vai apresentar a delegada, não esqueça da procuração, não esqueça, com poderes especiais, tá? De não imputar nada. Até eu gosto sempre de votar na minha notícia crime, que ali não se está imputando nada a ninguém, apenas quer que haja apuração daquele suposto ocorrência daquele delito. E é isso já lhe protege. Uma outra dica que eu posso trazer para vocês ainda, como pecar pelo excesso, eu faço isso, pode ser feito isso na queixa-crime,
Mas na própria notícia você pode botar o seu cliente para assinar junto com você. Porque seu cliente assinando junto com você, isso já anui que ele está sendo responsável também. Que ele passou essas informações para você. E isso lhe protege para que, por exemplo, você não seja responsabilizado. Sei que foi uma situação que aconteceu. Aconteceu, um cliente virou para mim, um empresário, ele me procurou, e aí ele falou assim: doutor, veja só, eu recebi uma reclamação trabalhista aqui, mas eu não gostei da forma que os advogados do reclamante me reportaram. E aí, quando eu peguei a reclamação trabalhista, o advogado do reclamante, ele insultava o empresário, né? Dizia que ele era um fraudador, que ele agiu de má fé, que ele coagiu a pessoa a fazer. Então, estava imputando até uma série de delitos contra ele. Tudo bem, ele pode fazer isso, ele só poderia se tivesse a procuração com poderes especiais. Ele não poderia fazer isso. Então, obviamente, no conjunto do caso específico, era uma ação penal condicionada à representação. Então, o que é que eu fiz? Notícia crime. Protocolei a notícia crime na delegacia, informei da ocorrência do suposto delito, juntei as provas, olha lá o documento, a reclamação, como ele me refere. Vi que ele não tinha procuração com poderes especiais. Então, a notícia crime, quem eu pedi para ser ouvido? O advogado e o reclamante. Então, se ligue que às vezes você pode fazer sem saber, né? E você pode até atuar, galera, me perdoe até também, se você, por exemplo, atuar em outra área criminal e cometer um ato falho desse, e pode ser responsabilizado. Então, tome cuidado quanto a isso. Quando se falar em notícia crime, sempre se ligue, tenha procuração. Tenha procuração. Perfeito? Outra coisa importante, galera. Aqui, se ligue no prazo decadencial. Vou frisar isso para vocês. Se ligue no prazo decadencial. E aqui, professor, por quê? Porque mesmo condicionado à representação, existe um prazo decadencial para esta representação. São 6 meses, né? Que você já sabe. Então, se em 6 meses você não apresentar, não fizer uma representação, um abraço. Você perde o seu direito. E aí, se você ficar lá postergando, depois passou 6 meses, um abraço. E outra, qual o detalhe aqui? Outra dica, ó. O prazo decadencial de 6 meses é o que nós chamamos prazo penal. É diferente do prazo processual. Você conta o dia e exclui o último. Prazo processual, normalmente você conta o dia seguinte. Prazo penal, não. Quando foi que tomou conhecimento da ofensa? Tal dia. Naquele dia que começa a contar. Ah, professor, mas eu tomei conhecimento 15 para meia-noite. Aquele dia vai contar. Então, se liga quanto a essa contagem do prazo processual. E este prazo decadencial serve para você para os dois lados. Se você tiver para apresentar, fazer uma representação, melhor dizendo. Se você fizer uma representação, é importante que você se ligue para você não perder esse prazo. Ou se você estiver do outro lado. Se você estiver advogando para o suposto autor do fato e perceber, olha que dia ele tomou conhecimento, opa, 6 meses que ele representou, um abraço. Decadência. Por mais que seu cliente esteja errado, você já finaliza. Questão procedimental. Você já finaliza ali. E aí seu cliente, obviamente, vai te amar, né? Porque você já encerrou. Então se ligue nessa questão do prazo decadencial. Falei para vocês exemplo, lesão corporal de natureza leve, vou falar de novo, lesão corporal culposa. Condicionada à representação, você precisa representar, e aí pode ser feita por um boletim de ocorrência, você vai lá. Eu normalmente não gosto muito, eu prefiro a notícia crime, porque na notícia crime você pode trazer com maior riqueza de detalhes. E vai poder já anexar documentos.
No boletim de ocorrência, não. Fora que, às vezes, é um constrangimento muito grande do seu cliente ir para a delegacia, tem gente que não está acostumado com isso. Infelizmente, eu não sei como é na cidade de vocês, mas, infelizmente, tem algumas delegacias que, às vezes, o pessoal tem até preguiça mesmo, perdoe, má vontade de fazer. Então, às vezes, a pessoa vai lá, não consegue, vai lá, não consegue, vai lá, não consegue, e nessa aí, olha o prazo decadencial. Então, eu sempre gosto de fazer a notícia crime. Então, seu cliente, olha, Dudu, me procurou, faça a notícia. Junte todos os documentos. Olha um detalhe importante. Entendimento recente aqui do STJ. Você vai noticiar, vamos supor que você vai noticiar a ocorrência de algum tipo de ameaça. Ação penal condicional à representação. Essa ameaça veio de conversa de WhatsApp. Os prints de WhatsApp, entendimento recente, aquele pelo WhatsApp web, se você fizer print, não vai ter valor de prova. É importante, qual é a dica que eu trago, professor? E aqui essa informação é importante por você estar dos dois lados. Se vocês perceberam que desde o início das nossas aulas, eu sempre trago os dois lados, as duas visões. Trago a visão de você como advogado do querelante e trago a sua visão como advogado do querelado. Ou, desculpa, nesse caso da sua penal privada, ou condicionar a representação, desculpa. Traga a sua visão como autor, traga a sua visão como vítima. Então, você é a vítima, vai apresentar notícia, tem esses prints. Como você não pode só juntar, porque, obviamente, pode ser de fácil adulteração, e acredita, galera, pode adulterar, porque eu já tive situações de clientes que houve adulteração, sim. Professor, mas aí, o que eu faço? Faça uma ata notarial, vá no cartório com o seu cliente, pega o celular, mostre, e aí o cartório, ele vai dar validade àquela conversa, e vai dar valor de prova àquela conversa. Então, se ó, ata notarialzinha, eu queria registrar aqui a ocorrência aqui, ó, fulano de tal, esse número tal, registro o número, de onde é, de quem é, ele vai fazer e você, ó, junta os autos. E aí já vai dar valor de prova ao seu cliente. Perfeito? Beleza? Então se ligue quanto a isso. Faça a notícia aqui, uma forma de você representar, simples mesmo, endereçamento, autoridade, e aí você vai narrar os fatos, fulano de tal, lembra, notícia crime é sempre em nome do seu cliente, e aí pode ser representado, já qualifica ele, mediante seu advogado que subscreve, através de procuração com poderes especiais, vem apresentar notícia crime para que haja apuração dos seguintes fatos. Aí você vai narrar. É importante colocar a data, tá, galera? A data da ocorrência, para mostrar que você está dentro do prazo decadencial. Então, sempre traga no dia tal, ocorrer tal isso. Sempre traga a data também, para depois evitar algum tipo de argumento de um prazo decadencial. Se você estiver do outro lado, é um argumento que você pode utilizar. Prazo decadencial se perdeu. Porque, obviamente, passou esses 6 meses. Passou esses 6 meses. Perfeito? Beleza. Eu queria só, talvez, se pudesse encaixar aqui, galera, fazer um asterisco, de repente, para essa questão. Quando você for fazer a representação, que aí você vai a representação, você não vai poder atuar, mas você vai ter que ficar diligenciando. Tome muito cuidado para que haja todas as diligências possíveis. Às vezes você vai se deparar, já me deparei, você, TCO, a gente não ouve testemunho, não ouve ninguém. Não tem essa regra que não pode ouvir. Se for necessário, pode ouvir sim, e exija isso do delegado. Então, como ele disse, processo peticionamento, em tese você não vai poder, mas essa questão de diligência é importante. Você precisa ter conhecimento para passar conhecimento para o seu cliente e para o delegado, para evitar efetivamente que você incorra, ou que na verdade se seu cliente ele seja justiçado de alguma forma. Então, a representação, e aí com a representação, o Ministério Público, ação penal de condicional da representação, e aí preliminar, audiência preliminar, depois não tem acordo de transação, o Ministério Público ele pode oferecer suspensão, e aí ofereceu a denúncia, o juiz vai receber a denúncia, e é claro, é importante que você faça essa diligência. Quando
o termo circunstanciado ele for enviado para o Ministério Público, procure saber quem é o Ministério Público. Normalmente ele vai para o central de inquérito, vai para uma central, né? Normalmente é o central de inquéritos aqui, vai para uma central específica e vai distribuir para o Ministério Público, para um promotor. Procure saber aí quem é um promotor. Na verdade aqui, normalmente ele já envia para o GCRIM, o GCRIM já sorteia um promotor, né? Ou no Projude, né? Que é o sistema daqui. Pode ser que em outro seja a central de inquéritos. Já que, obviamente, TCO é diferente de inquérito, mas pode ser essa central que englobe também o TCO. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: identifique quem é o promotor. Marque uma reunião com ele, converse, explique. Galera, o advogado bom é aquele que é detalhista, que ele fica em cima, que ele é diligente. Não deixe correr solto, porque o Ministério Público ele pode ter uma outra interpretação. Ele pode deixar de ver uma coisa importante e pode deixar de oferecer denúncia. E aí, como é que você vai recorrer em uma ação penal condicionada à representação, onde o Ministério Público deixa de oferecer denúncia se você não tem recurso para isso? Se você só pode recorrer sendo assim de acusação, e assim de acusação só pode ter com recebendo a denúncia. Se ele não oferecer denúncia e pede o arquivamento, como é que você vai poder intervir? Não vai. E aí um abraço, ó, se você queimando com o seu cliente. Então o que é que você tem que fazer? Identificou quem é o promotor? Vai em cima. Conversa com ele, explica a situação, diz para ele detalhadamente, para que isso, para que ele se convença mais na hora de fazer a sua opinião de delite. Não deixe solto. Perfeito? É uma dica muito importante que eu trago para vocês. A gente vai falar agora da queixa. Eu falei da denúncia, e aí eu vou falar agora da queixa. E aí vai envolver queixa-crime, etc. Mas, como o nosso bloco está encerrando aqui, eu vou deixar para falar no próximo bloco. Perfeito? Um abraço, já já eu volto. Vamos lá, galera, vamos voltar aqui para o nosso quarto bloco da parte do GCRIM. A gente está avançando cada vez mais, trazendo várias dicas para vocês da prática. Espero ajudar muito com esse crescimento de vocês na advocacia criminal voltada a juizado especial criminal. E aí eu digo a você, galera, você vai ver que vai chover oportunidades para que você atue. E é importante que você tome conhecimento dos dois lados, porque você vai poder estar dos dois lados. E, de repente, uma falta de um procedimento específico pode acarretar uma nulidade em um processo, pode encerrar um processo, e isso pode te ajudar ou te prejudicar, dependendo do lado que você esteja. Mas é importante que você saiba muito bem sobre isso. Falei anteriormente que eu estava falando sobre a denúncia e a queixa, né? Então, estávamos falando sobre a questão da denúncia, nos casos que você vai fazer isso, ação penal condicionada à representação, através de uma representação, notícia-crime, etc. Mas este bloco, eu quero tratar sobre a queixa. E aí a queixa, obviamente, quando nós temos uma ação penal de iniciativa privada, perfeito? E aí, neste caso, quando estiver no GCRIM, a própria parte, ela vai poder dar início à ação penal. Ela não vai precisar esperar o Ministério Público. Ela não vai esperar, por exemplo, a boa vontade do delegado, do próprio Ministério Público em fazer diligência, intimar, e aí corre atrás. E realmente é um pouco chato, né? Um pouco desconfortável. Vocês que atuam ou quem está começando já deve perceber isso. E às vezes o seu cliente também, ele não gosta, porque assim, tem muita gente que não gosta do ambiente de delegacia, etc. Então, quando se tratar de ação de iniciativa privada, né, os crimes contra a honra, por exemplo, que eu falo crimes contra a honra, porque é o que vai mais acontecer, talvez as oportunidades que aparecem inicialmente para o GCRIM vão ser relacionadas aos crimes contra a honra. Porque, assim, diariamente acontecem crimes contra a honra, galera. Então, assim, há um xingamento, há uma fofoca de um vizinho, há uma petição, como eu expliquei lá no segundo exemplo, feita erradamente, imputando alguma coisa a alguém. Então, neste caso, vai chover oportunidades para você, né? Já estou até emanando energias positivas para vocês, certo? Então, galera, é importante que vocês tomem cuidado no momento que vocês forem ser o titular da ação. Porque obviamente você vai estar representando o seu cliente.
Então, obviamente, quando se tratar de ação penal privada, onde vai se processar através de uma queixa, neste caso, você não vai precisar dessa boa vontade. Então, você mesmo vai iniciar a ação penal privada, né, através da queixa-crime. Perfeito? E aqui, galera, você, obviamente, já vai ter que ter indícios de autoria e de materialidade, a mesma coisa que se tem na denúncia. Então, o seu cliente, quando te procurar, você tem que ter cuidado e conversar com ele para ver efetivamente se tem indícios da autoria realmente, que aquela pessoa é autor do delito. Você tem que ter indícios da materialidade, realmente que ocorreu de fato aquele delito. Então, tem que ter muito cuidado quanto a isso, perfeito? É importante que você faça uma entrevista prévia, converse com ele, explique, peça sempre que ele fala a verdade, para que de fato isso não volte contra você. Porque, de novo, se você entra com uma queixa-crime para o seu cliente e essa queixa-crime é fundada em algo inverídico, o seu cliente pode ser responsabilizado por uma denunciação caluniosa. E se você não alerta ele previamente, amanhã depois ele pode botar a culpa em você. Como é que eu lhe contratei para você me ajudar e você me atrapalhou? Então sempre converse, diga, explique das possibilidades, veja que que tem que ter muito cuidado, que ele pode responder por denunciação caluniosa, caso aquelas afirmações não forem verídicas. Então sempre cerque ele de informações, perfeito? Para depois evitar um erro de comunicação aí para vocês, tá bom? Beleza. Galera, vamos lá. Então, neste caso, professor, na ação penal de iniciativa privada, né, onde eu vou iniciar através da queixa-crime. Só que aqui, como ele disse, tem que ter indício de autoria e de materialidade. Perfeito. Tendo, você vai preparar a sua queixa-crime. E aqui, galera, tem umas questões procedimentais que você tem que tomar muito cuidado. Muito, muito cuidado. Por quê, professor? Porque se você não segue esses procedimentos, se você não segue esse rito, se você não segue algumas formalidades, sua queixa aqui não vai nem ser recebida. Porque lembra que eu falei no nosso primeiro bloco, tanto na ação penal condicionada à representação, quanto na ação penal privada. E aí, de novo, vou ressaltar. Condicionar a representação, você entra com a representação, normalmente com uma notícia crime, o delegado faz o TCO, o Ministério Público requisita o delegado, depois envia para o GCRIM marca a audiência preliminar, não tem, o Ministério Público denuncia, recebe a denúncia. Aqui, você vai já inicialmente para a queixa-crime. Nessa queixa-crime, vai se marcar a audiência preliminar da mesma forma, existe a possibilidade de uma transação, existe a possibilidade de um acordo, e aí depois, se não tiver, o juiz vai analisar a sua queixa-crime e vai ver se está dentro dos requisitos necessários para que ela seja recebida e aí o autor possa apresentar a defesa e o processo ele vai seguir. Depois com marcação de audiência de instrução, ouvir as partes, etc. Professor, o que é que eu tenho que tomar cuidado numa queixa-crime? Vamos lá, galerinha. Primeiro ponto, procuração. Falei da notícia crime aqui, é a mesma coisa. Você precisa ter uma procuração com poderes especiais. E aqui não basta você colocar a palavra poderes especiais. Não basta você colocar poderes para apresentar queixa-crime sobre a ocorrência do delito, por exemplo, de injúria, difamação e calúnia. Não basta você falar somente os artigos. Uma procuração completa para que você não tenha nenhum tipo de risco é você narrar de forma obviamente bem resumida, bem breve, o fato delituoso na procuração. Então, faça essa narrativa, narre, traga um pouquinho. Então, vamos dar um exemplo, apresentar a procuração, otorgante, otorgado, procuração, poderes especiais para apresentar queixa-crime em favor de fulano, porque no dia tal, bote o dia na procuração que ele tomou conhecimento da ofensa, se for no caso, né? Vamos dizer assim, tomou conhecimento do delito, para já mostrar que não tem um prazo decadencial. Então já digo, no dia tal, aconteceu isso, ela foi ofendida, e aí o exemplo, a vizinha
disse que aquela pessoa ela é uma vagabunda, desculpe o termo, tá, galera? Mas estou dando exemplo aqui, e você tem que constar exatamente essas palavras. Não fica com receio, por mais que seja desconfortável você falar determinados xingamentos, mas você tem que constar na petição para demonstrar a ocorrência do delito. Então você tem que constar, no dia tal, fulano tal chamou fulano tal de vagabunda e etc. E fez isso através de rede social. Então você tem que narrar de forma breve os fatos. E colocando no final a capitulação, incorrendo no delito de calúnia. Não coloque na procuração a suposta ocorrência, suposto autor, porque aí, um abraço, questão de procedimentabilidade, sua procuração não vai ser reconhecida como válida e aí um abraço, sua queixa não vai ser recebida. Então, tome o máximo de cuidado para que vocês coloquem na procuração poderes especiais e narrem os fatos. Vou repetir. Procuração com poderes especiais para apresentar a queixa-crime com base no artigo tal, porque no dia tal, fulano foi ofendido em sua honra, quando foi chamado pelo vizinho de vagabundo, onde teve a ocorrência do delito tipificado no artigo tal. Ponto. Não, de novo, tô aqui frisando para você não fazer isso. Não coloque suposto delito, a ocorrência, para apurar a ocorrência do suposto delito, não coloque, esqueça, não coloque, se você não colocar, se você botar a procuração civil, for em geral, etc., sua queixa-crime não será recebida. Inclusive, se você estiver do outro lado, olha sempre o balanço que eu faço aqui. Eu estou falando aqui como advogado querelado, mas se você estiver com um advogado querelado, olha, primeira coisa é batalhar na procuração, porque quem não atua na área criminal vai comer mosca. Quem não atua na área criminal vai errar na procuração, vai colocar a procuração civil normal. Então, se seu cliente recebeu uma queixa-crime, vá na procuração. Primeira coisa. Viu, não tem poderes especiais, opa, o que é que eu posso fazer aqui, professor? Já eu falo. Mas, para adiantar, né, pra você não ficar na curiosidade, você pode impetrar até um habeas corpus pedindo um trancamento dessa queixa-crime. Ou despachando com o juiz pedindo a rejeição da queixa-crime por conta disso. Então, vá na procuração. Bateu o olho na procuração, não tem poderes especiais, opa, rejeição da denúncia. Ah, professor, mas vê lá. Não tem uma forma de eu corrigir isso? Se você corrigir dentro do prazo decadencial, esse vício pode ser sanado, tá? Então, se você juntou a procuração errada, não fez isso, você pode juntar uma nova procuração de forma detalhada e pedir para que a procuração que seja válida seja essa, enfim, convalidando a anterior, mas pedindo para que essa seja válida. Agora você pode, mas passou os 6 meses, por isso que às vezes também não seja apressado, não seja agoniado, não dê logo as cartas da mesa. Você pode estar com o seu cliente, veja se já passou o prazo decadencial. Se não passou o prazo decadencial, não informe isso ainda em juízo, porque este vício pode ser sanado e aquela parte ela pode apresentar a procuração. Sanou o vício. Está dentro dos 6 meses? Olha aí, você perdeu a oportunidade de trancar uma queixa-crime, encerrar ali, por mais que seu cliente ele seja realmente ele cometeu aquele delito por conta disso. Então, já viu aquele ditado, apressado come cru? Apressado come cru? Então, galera, segura a onda, analise, veja, porque tome muito cuidado para que você não dê as cartas de forma antecipada. Perfeito. Ah, professor, passou o período de 6 meses. Passou o período de 6 meses.
Beleza. Passado o período de 6 meses, aí sim você pode alegar isso. Aí sim você pode alegar esse problema na procuração. Perfeito. Outra coisa importante você tem que se ligar. Galera, pagamento de custas. Você precisa pagar as custas. Vai no Tribunal de Justiça, vê quais são as custas e pague as custas. Se você não paga as custas, também é uma possibilidade da sua queixa ela não ser recebida. E aqui a mesma coisa que você aplicou, porque eu falei para você da procuração, aplico para você, ó, apressado come cru, já veio esse ditado, né? Então, se você percebe que o querelante não recolhe as custas, ó, segura a onda, olha o prazo decadencial, já passou 6 meses, aí eu posso, através da petição, peço a rejeição da denúncia, da queixa, ou impetro um habeas corpus para trancar aquela queixa-crime por conta disso, porque não pagou as custas. Agora, passou o prazo decadencial, não pagou, ele quer depois pagar, não vai poder mais. Não vai poder mais. Perfeito? Beleza. Agora, professor, existe uma possibilidade de eu requerer uma gratuidade de justiça? A depender, posso, né? Porque se a pessoa não tiver condições nenhuma de pagar, você tem que juntar os comprovantes para que aquela pessoa ela possa apresentar os comprovantes e requerer a justiça gratuita para não ter que ser obrigado a pagar as custas processuais. Mas custas processuais são de extrema importância para a queixa. Não esqueça de recolher as custas. Senão você vai ser prejudicado. A sua queixa-crime pode ser rejeitada ou, se você estiver do outro lado, você pode rejeitar a queixa-crime do colega. Então vimos, ó, procuração com poderes especiais, custas. Lembrem do endereçamento, por favor. Que eu falei no primeiro bloco, identifiquem qual é a competência, se é ajuizado especial criminal, se obviamente subiu de 2 anos para você colocar na justiça comum, sempre veja isso, tá? Outra coisa muitíssimo importante. Professor, como é que eu vou escrever minha queixa-crime? E aqui eu já te falei as questões iniciais, né? Que tem que ter procuração, você tem que ter suas provas. Ressalto mais uma vez, a questão do WhatsApp aqui também se aplica, que eu falei da notícia crime lá, se aplica aqui também. Então tome muito cuidado quando forem juntar prints de WhatsApp, rede social, etc. Procure um cartório, leve o seu cliente, peça para fazer uma ata notarial. Mas não é você levando, por exemplo, o celular do cliente, é o cliente levando o celular, para que evite que, porventura, haja uma argumentação de quebra da cadeia de custódia da prova. Então, o que é isso? Lembra pacote anticrime, inovação? Vamos trazer aqui a atualidade. Cadeia de custódia de prova é quando você deve, em resumo, né, de forma bem simples, garantir que a prova ela chegue em juízo perfeito estado. Garantir que chegue em juízo em perfeito estado. Então, neste caso, se você, por exemplo, leva o cartório, ele vai registrar fulano de tal, apresentou o celular de fulano. Pô, se eu tô levando o celular de alguém, quem garante que não pode alegar isso? Que estaria com o time de interferência. Então, mande o seu cliente levar. Você pode ir com ele, mas ele mostra, diz que o celular é dele, etc. Isso vai ser constado no cartório. Perfeito? E aí isso vai servir como meio de prova, tá? Ou ainda, outras coisas que vocês tiverem, de repente, já mostre alguma notícia de jornal, então você pode levar para o cartório fazer uma ata notorial para dar veracidade, para evitar, por exemplo, que você corte parte da matéria e haja algum tipo de manipulação. É muito importante quanto a isso.
Até porque se você estiver do outro lado, advogando para o autor, você pode questionar isso. A licitude da prova, já que não houve uma comprovação da veracidade, houve uma quebra de cadeia de custódia de prova, não tem como comprovar realmente que ali não houve manipulação, você pode estar do outro lado, você pode alegar isso. Então é importante você ter essas duas visões. Perfeito? Galera, outra dica importantíssima, tá? Por garantia, você pode colocar para o seu cliente assinar a queixa-crime com você. Porque isso vai suprir qualquer tipo de deficiência que tenha na procuração. Então, se você quiser pecar pelo excesso, peça para o seu cliente assinar, assina com você. E aí ele vai estar convalidando aquelas informações. E isso pode lhe proteger, mais uma vez, para que não se tenha um argumento de denunciação caluniosa contra você. Porque eu ressalto, se você não tem procuração, você faz argumentos ofensivos, imputa um crime ou algo a alguém, você pode responder por isso. Você pode também ser punido até por crimes contra a honra por conta disso. Então se ligue quanto precisa dessa procuração ou coloca o seu cliente para assinar a queixa-crime. Perfeito? Então, por favor, não esqueçam disso. Perfeito. Outra coisa importante, a escrita. Porque aqui, galera, na sua escrita, na sua peça de queixa-crime, você tem que se ligar a algumas situações importantes. Você, primeiro, vai ter que endereçar ao Juizado Especial Criminal. E aí vai qualificar a pessoa, sempre a peça em nome do cliente. Qualifica ele, depois já devidamente qualifica ele, vem mediante seu advogado, que representa através de procuração, com poderes especiais. Você tem que colocar isso, sua queixa-crime, em anexo. Apresentar a queixa-crime, fundamenta pelo artigo do código. E aí vai ter que falar contra quem, então vai ter que qualificar ele. E aí você vem, dos fatos, e você vai narrar os fatos. Direitinho o que aconteceu, detalhadamente. Aí vem do direito. E no direito, galera, você vai ter que fazer a capitulação. Você vai ter que trazer os fatos e já em dizer qual é o delito, qual o artigo do código que faz referência ali. Se você não faz isso, a sua queixa ela poderá ser rejeitada. Porque é interessante que você pegue nos fatos e diga, ocorrendo, portanto, o delito, sei lá, de injúria conforme artigo número tal. Então, faça esse ajuste entre os fatos e a capitulação e já traga o artigo de lei que corresponde àquele delito ou àquela conduta praticada. Outra coisa, individualize as condutas. Se tiverem, por exemplo, mais de um autor, não coloque todos os autores praticaram crime de injúria. Pronto. Não. Difique. Fulano de tal fez tal e tal conduta, ocorrendo delito tal. Fulano de tal fez isso, isso e isso, incorrendo no crime do artigo tal. Faça essa individualização. Se você não fizer essa individualização, a sua queixa ela pode ser rejeitada. Outra coisa, se porventura tiverem 2 autores, mas eu fiz amizade com um, depois só quero oferecer queixa-crime com um. Posso não, galera, tem que tomar cuidado. Se você deixa de apresentar a queixa-crime, e obviamente os 2 têm a vinculação nos fatos, isso vai fazer com que haja uma interpretação de uma possível perdão para ele. E que, neste caso, pode ser estendido para o outro. O outro ele também pode
ser estendido e, obviamente, a sua queixa ser rejeitada. Então, se tiver dupla participação, coloque os dois. Você tem que colocar os dois. Se não colocar, a sua queixa-crime não vai ser recebida. Porque vai se entender que houve o perdão relacionado a um e o perdão pode se estender aos demais. Perfeito? Galera, outro detalhe importante. Na queixa-crime, quando você terminar a parte do direito, né, onde você vai fazer a capitulação e vai enquadrar o artigo para cada um, você vai para os pedidos. E nos pedidos, galera, não esqueçam, você tem que pedir a condenação. Se você esquece de pedir a condenação, isso pode fazer com que a sua queixa-crime também seja rejeitada. Então, fale expressamente que você requer a condenação de fulano de tal como incurso na pena do artigo tal. Obviamente não vai dizer qual é a pena que você quer, né? Porque você não vai fazer a dosimetria. Mas é obrigatório que você peça a condenação. Se você esquece de perder a condenação, ó, um abraço. E detalhe final. Rol de testemunhas. O momento para você apresentar suas testemunhas é ali na queixa-crime. A pessoa só obrigada a apresentar a testemunha? Óbvio que não, né, galera? Se você não tiver nenhuma testemunha, não for necessário testemunha, não tem por que você juntar. Mas, se você tiver testemunha, a hora de juntar é ali. E no final, quando você pedir a condenação, nós temos pede deferimento, etc., rol de testemunhas e as testemunhas. Então, o momento vai ser ali, você como advogado do querelante. Porque aí depois você vai protocolar a sua queixa-crime, o juiz vai marcar uma audiência preliminar, e aí vai ser tudo aquilo que já vimos nos outros blocos. Se não tiver na acordo, transação, etc., o juiz vai analisar a sua queixa. E ele vai analisar exatamente isso aí. E ele pode rejeitar ou ele pode receber. Recebendo, o autor ele vai apresentar defesa, vai ter audiência de instrução e dar seguimento. Se ele não receber, um abraço. Aí você vai ter que recorrer. Só que, galera, veja só. Você pode estar do outro lado. Eu sempre gosto de fazer essa balança. Por isso que eu falo, não vá agoniado. Segura a sua onda. Porque você pode estar com o advogado do autor e perceber que a queixa-crime está, sem a procuração específica, sem pagamento de custas, não tem pedido de condenação, não tem individualização das condutas, ele abriu mão de falar sobre uma pessoa. Isso tudo pode ensejar numa rejeição da queixa. Se você, por exemplo, vai agoniado fazer transação, fazer acordo, sem antes olhar o processo, você pode perder de tirar qualquer tipo de ônus contra o seu cliente. Então, olhe o processo, analise o processo, veja sobre essas questões procedimentais na queixa. Porque aí você segura e aí no momento que o juiz for, você vai começar a despachar com o juiz e vai apontar essas falhas na queixa-crime, pedindo para que o juiz rejeite a queixa. Pedindo para que o juiz rejeite a queixa. Perfeito? Então, se ligue quanto a isso. Ah, professor, mas se ainda assim o juiz receber, você pode impetrar um habeas corpus, querendo o trancamento da queixa-crime, e aí vai alegar essas falhas que eu te falei da queixa-crime. Perfeito? Então, muita atenção quanto a esse procedimento da queixa-crime, procuração, custas, individualização, pedido de condenação, questão das testemunhas, senão vai estar, o seu direito vai estar precluso. Se ligue nas provas que você já tem que juntar logo para embasar os indícios de autoria e de materialidade, para que, obviamente, a sua queixa ela seja recebida. Perfeito? Beleza? Então, galera,
Já já eu volto com mais um bloco para a gente dar seguimento à nossa aula.